Iniciando mais um conteúdo, hoje nós vamos ver calorimetria. Calorimetria nada mais é que o estudo do calor. E nesse estudo do calor a gente vê a parte de energia térmica, que é o somatório das energias de agitação das partículas de um corpo e depende da sua temperatura e do número de partículas nele existentes. Ou seja, a energia, é um equilíbrio que a gente viu quando a gente abordou o assunto que vocês devem ter visto quando for abordado o assunto das escalas de temperaturas, E ela depende da temperatura, e do número de partículas, que existe dentro daquela temperatura. Calor é energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes, Ou seja, como exemplo, a gente pode usar duas pessoas, de temperaturas diferentes que estão juntas, digamos assim, Vamos supor que elas estejam abraçadas. O que é que vai acontecer ali? Vai haver um equilíbrio da energia dela, A energia ali está em trânsito, Porque uma está com a temperatura e a outra, com outra temperatura. Mas quando elas duas se juntam e estabilizam, As duas vão ficar com a mesma temperatura, ali deixa de estar a energia térmica em trânsito e ela entrou num equilíbrio. Ou seja, o calor é só quando há realmente a energia térmica em trânsito, ok? Dentro da parte de calor nós vamos ver dois tipos, que é o calor sensível e o calor latente. Na aula de hoje a gente vai ver a questão de calor sensível. É o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma variação de temperatura. Ou seja, o calor sensível, ele causa variações. Ele é o que causa as mudanças de temperaturas, principalmente quando há a questão do equilíbrio. E dentro do calor sensível, nós temos uma fórmula de cálculo, gente, que é o cálculo do calor sensível. O cálculo do calor sensível nada mais é que Q, que é de quantidade, é igual a M vezes C vezes delta θ, aquela letra grega que a gente já abordou em alguns outros assuntos. Q é igual a quantidade, que pode ser em calorias, que a gente fala cal, a sigla, ou em joules, que a gente já viu, também. Que é igual a M, que é a massa, que sempre vai ser em gramas, ou seja, se vocês pegarem alguma questão que esteja em quilo, vocês têm que fazer a conversão para gramas. O C, que é igual a calor específico, que é em calorias por gramas graus Celsius, certo? E o ΔT, que é a variação de temperatura, Temperatura final menos a temperatura inicial. E aí vamos supor que vocês peguem uma situação onde lá está a caloria em joules, ou ele queira em joules. Então vocês já sabem que uma caloria é igual aproximadamente a 4,2 joules. Digamos que lá na questão esteja lá, calcule em calorias e em joules, Aí vai estar lá, vocês vão dar a resposta em joules, exemplo, 15 joules deu a resposta. Não, perdão, 15 calorias deu a resposta. E aí depois pede para que vocês façam também em joules. É só fazer uma regrinha de 3, Onde uma caloria está para 4,2 joules. 15 calorias está para X. E aí vocês realizam a regra de 3. Então vamos agora, para os exemplos. Para a gente poder entender melhor essa questão. Determine a quantidade de calor necessária para aquecer 200 gramas de água de 10 graus Celsius para 70 graus Celsius, em calorias e em joules. Os dados que a questão nos dá é que calor específico da água é igual a 1 cal por grama, graus Celsius. E 1 cal, uma caloria, é igual a 4,2 joules. Então, primeiro de tudo, a gente vai abordar aqui nossa fórmula. Vou inclinar aqui o papel para responder. Q é igual a M vezes C vezes delta θ. E aí agora eu vou fazer as substituições, porque a questão me dá todas as respostas. Gente, isso aqui. Quantidade é igual a massa, que é igual a 200, vezes o C, que é calor específico da água, que é 1, vezes ΔT. ΔT, gente, é a temperatura final menos a inicial. Então, primeiramente de tudo, abre parênteses, para não fazer nada errado aqui.
70 menos 10, que vai ser 200 vezes 1 vezes 70 menos 10, que dá 60, né? 200 vezes 1, né? Dá 200, que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então fica 200 vezes 60, que é igual a 12.000 calorias. Porque aqui a resposta é em calorias. Ou aqui também vocês podem representar com 12K calorias, né? Porque o K, gente, é de 1.000. Então, para simplificar, né, a resposta pode ser desses dois jeitos. Ou 12.000 ou 12K cal. Ok? Só que aí a questão também pede em joules. Em joules, a gente vai fazer a regra de 3, como eu estava explicando para vocês, né? Uma caloria é igual, né, aproximadamente a 4,2 joules. Quanto deve ser 12.000 calorias para X, né? E aí a gente vai fazer a famosa regra do cruz credo, né? 1 vezes X, que dá X. X é igual a 12.000 vezes 4,2. X é igual a 50.400 joules. Concluímos a primeira questão. Vamos para a segunda, que já tem um diferencial dessa primeira. Uma barra de ferro de 500 gramas variou sua temperatura de 20 graus Celsius para 120 graus Celsius ao receber 5.500 calorias. Determine o calor específico do ferro. Ou seja, a questão aqui, gente, ela já está diferente, né? Vou botar aqui a fórmula. E aí agora, a gente vai substituir a fórmula. Nesse caso aqui, gente, a fórmula ela já me dá a quantidade de calorias, que é o 5.500. Então, 5.500 é igual a massa, que é 500, vezes o calor específico, a gente não sabe, vezes, abre parênteses, 120 menos 20. Repetindo, 5.500, que é igual a 500 vezes C, vezes 100 menos 20, que é igual a 100. E aí, professor, o que a gente pode fazer agora para simplificar essa questão aqui para a gente? Vamos cortar zero com zero. Se eu tenho 2 zeros desse lado, eu posso cortar com 2 zeros desse lado. Se eu tivesse mais zeros aqui ou mais zeros cá, eu também poderia fazer a mesma coisa, certo? Que nesse caso aqui, a conta vai ficar 55 é igual a 500C. 500 vezes C, né? Nesse caso. E aí agora a gente vai fazer o quê? Passar esse 500 para cá. Como 500 aqui está multiplicando, aqui ele vem dividindo, tá, gente? Fica 55 sobre 500 igual a C. Ah, professor, mas a letra não tem que ficar antes? Isso não altera o resultado, ok? E agora, para a gente melhorar aqui a nossa situação, vamos simplificar. 55 é divisível por 5, 500 é divisível por 5 também, né? Então vamos lá aqui, dividir os dois por 5, né? 55 dividido por 5 dá 11. 500 dividido por 5 dá 100. Igual a C. E aí agora a gente faz a conta. 11 dividido por 100, que é igual a 0,11 calorias por graus Celsius. A resposta é assim, tá, gente? Porque aqui ele está pedindo o calor específico. E o calor específico é sempre em calorias por graus Celsius. Então, C é igual a 0,11 calorias por graus Celsius. Resposta final. O calor específico da questão. Na descrição do vídeo dessa aula, tem um link de uma videoaula no YouTube, de um canal sobre física, onde tem os exercícios de aprofundamentos desse assunto. Além de copiar essas questões de hoje, eu quero que vocês assistam o vídeo, copiem as questões que estão lá no outro vídeo também, e façam no caderno, tirem foto e me mandem até a sexta-feira. Dando continuidade no assunto calorimetria, hoje vamos falar sobre calor latente. O que é o calor latente? É a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação
provocando mudança de estado físico. Qual é a fórmula que a gente usa, né, no calor latente? Onde Q é igual a massa vezes L. E o L nos dá a descrição de calor latente, que é em calorias por gramas. Antes disso, é importante vocês saberem as mudanças do estado físico da água, né? Que vocês devem ter aprendido isso, né, na aula de ciências no fundamental, onde a mudança de sólido para líquido se chama fusão, de líquido para gasoso, vaporização, de gasoso para líquido, condensação, de líquido para sólido, solidificação. E a mudança do estado sólido para gasoso ou do gasoso para sólido chama-se sublimação. Isso é só uma revisão dos nomes dos termos, porque vocês vão precisar disso na aula de calorimetria, mas que isso vocês já viram no fundamental. E aí a gente já vai para o nosso primeiro exemplo. No primeiro exemplo nós temos... Um momentinho, deixa só a câmera focar. Pronto. Determine a quantidade de calor necessária para derreter 300 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Dados L, que é o calor latente, né, é igual a 70 calorias por gramas. Então, a gente vai aplicar a fórmula que a gente acabou de ver, né? Q é igual a M vezes L. A questão nos dá M e nos dá L, né? Q é igual a 300, que é a massa, vezes L, que é 70 calorias por gramas. E a resposta final é 21.000 calorias. Resposta final. Ah, professor, pode simplificar? Pode. Em vez de vocês botarem 21.000 calorias, vocês podem botar 21 kcal, que significa 21.000, né? O K de 1.000 vocês podem estar usando para abreviar a questão neste caso específico. Lembrando que vocês na prova, no teste, ou até mesmo em simulados, vocês podem estar encontrando as respostas assim. Então é importante vocês prestarem atenção nisso, nas duas possibilidades de respostas. E muitas vezes podem estar lá na questão as duas formas, e depois está nenhuma das alternativas, ou então a alternativa A e B está correta, e na hora vocês não lembrarem disso. Então gravem, porque isso aqui é importante, certo? Qual é a quantidade de calor necessária para fundir 10 gramas de gelo inicialmente a 0 graus Celsius e aquecer a água da fusão até 40 graus Celsius? Gente, essa questão em si, ela aborda as duas fórmulas que a gente aprendeu. Tanto a outra, na primeira aula, quanto essa. Na primeira aula, a gente viu a fórmula aqui, Q é igual a M vezes C vezes delta teta. Né? Já vou deixar aqui. E agora a gente está vendo que Q também é igual a M vezes L. A questão aqui, ela me dá os dados que eu necessito. Ela me dá que o L é igual a 80 calorias por gramas e que o C é igual a 1 calorias por gramas Celsius, certo? Porque assim, enquanto o gelo estiver derretendo, ele estará em 0 graus Celsius. E depois, após o derretimento, a água aquece até 40 graus Celsius. Ou seja, são dois tipos de calor que a gente vai estar falando aqui nesse caso, que é o calor sensível e o calor latente. Por isso que a gente vai estar usando as duas fórmulas nessa questão aqui, certo? Primeiro, na verdade, vocês não precisam nem ter uma ordem, né? Mas primeiro, vamos por cá. Q é igual, no calor latente, massa, que é igual a 10, e o L, que é igual a 80. Então, calor latente é igual a 800 calorias. Tá aqui reservado. Vamos deixar aqui. E aí agora a gente vai para outra, onde Q é igual a massa, que é igual a 10, o calor sensível, que é igual a 1, e a variação do tempo, que é o delta teta, né? A variação da temperatura, que é o delta teta, né? Que é a variação de 0 para 40. 40 menos 0, 40.
Ou seja, Q é igual a 10 vezes 1, que é 10, 10 vezes 40, 400 calorias. Ok? Pronto, professor, cheguei na resposta final? Não, não cheguei na resposta final. Porque ele quer saber, inicialmente, qual é a quantidade de calor necessária para fundir e aquecer a água dessa fusão até 40 graus Celsius. Então, nesse caso agora, a resposta final é a soma desses dois cálculos aqui. Né? Vamos aqui batizar de Q1 e aqui de Q2. Então, a resposta final é igual a Q1 mais Q2, que é igual a 800 mais 400, que é igual a 1.200 calorias, ou 1,2 cacau. Todas as duas formas de respostas são aceitáveis, certo? Pronto. Esse é o nosso último exemplo de hoje. Vou pedir a vocês que fiquem atentos à descrição do vídeo para poder estar realizando a atividade. Reforço também sobre prazo. Fiquem atentos ao prazo, pois as atividades só serão aceitas dentro do prazo pré-determinado, ok? Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre capacidade térmica e o que é a continuação do assunto de calorimetria. O que é a capacidade térmica, né? Ela indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. A fórmula dessa capacidade térmica, gente, é C, que é igual a Q sobre delta θ, onde o C representa a capacidade térmica, a capacidade do calor, o calor em específico, né, o calor que se fala. O que é a quantidade de calor, que a questão sempre nos dá essa quantidade. E o delta θ é a variação de temperatura, que, como vocês sabem, é a temperatura final, né? A gente pode botar aqui, né? Delta θ final menos delta θ inicial, que na verdade aqui não seria nem o delta, né? Seria o T de temperatura, né? Simplificando aqui melhor, temperatura final menos temperatura inicial é a variação dessa temperatura. A unidade é calorias por grau Celsius. E vocês têm que ter atenção porque dentro desse assunto de capacidade térmica, a gente pode ver ela de duas formas e ela pode nos pedir o calor específico. Que como a gente viu na aula anterior, o calor específico é igual a massa vezes o calor específico, né? O calor, a massa e o específico que a gente identifica na questão. E aí nós temos dois exemplos para tratar nessa aula de hoje, que é assim, ó. Suponha que um corpo precisa receber 100 calorias para que sua temperatura varie de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica desse corpo. Ou seja, o que a gente vai fazer? Aplicação da fórmula, a primeira fórmula. Tá? Quando ela não pede calor específico, gente, a gente sempre vai usar essa primeira fórmula aqui, ok? Então, C é igual a Q sobre delta θ. E aí agora a gente vai substituir nos valores. Vou fazer com a cor roxa aqui para diferenciar. A questão já dá, né, a quantidade de calor, que é essa daqui, 100 calorias. Então é 100 sobre a variação do tempo. Essa variação é de 15 para 20, né? Então 20 é a final e 15 é a inicial. Variação do tempo não, perdão. Variação da temperatura. Então nesse caso vai ser 100 sobre 20 menos 15, 5. 100 dividido por 5 é igual a 20 calorias por graus Celsius. Chegamos à resposta da nossa primeira questão. E aí na segunda questão, vamos prestar atenção, ele pede, retome o exemplo anterior e calcule o calor específico da substância que constitui o corpo. A gente determinou a capacidade térmica, agora a gente vai calcular o calor específico dessa substância. E nesse caso aqui ele nos dá os dados, que a massa do corpo é igual a 40 gramas. Por quê? Aqui a gente já vai usar a outra fórmula. C é igual a M vezes C.
Sendo que esse C aqui é de capacidade térmica e esse C aqui é de calor, certo? Que é o calor específico que a gente vai calcular. Então, a capacidade térmica a gente tem na questão anterior, que é 20. 20 é igual. A massa do corpo ele nos deu aqui, ó, 40 vezes C. E aí agora a gente passa um por lado por outro e divide. Nesse caso aqui, gente, vai ficar C é igual. O 20 vem para cima, tá? É 20 sobre 40. Pode cortar 0 com 0? Pode. 2 quartos, né? Dividido aqui. O resultado final pode ser 1/2 ou 0,5 calorias por gramas Celsius. Por grau Celsius, certo? Então é aí que a gente conclui os exemplos da aula de hoje. Lembrando que na descrição do vídeo vai ter o link de mais um vídeo para vocês assistirem e acompanhar os exemplos. Lembrando, é para copiar esses 2 exemplos que eu dei aqui agora, mas os exemplos que estão lá no outro vídeo que vocês vão assistir até quinta-feira no WhatsApp.